Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Texto bastante conhecido. Aos Romanos 1, o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podeis aceitar. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos um par de palavras que está sempre atravessando os assuntos. Eu me refiro à lei e o Evangelho. Lutero disse no século XVI que saber distinguir a lei e o Evangelho, não misturados inconvenientemente, era o mínimo que se poderia requerer de todo teólogo, de todo pregador cristão. Mas é importante nós sabermos primeiramente que dentro da Bíblia há dois usos para o termo lei e dois usos para o termo evangelho. São correlatos. Nós podemos considerar como sendo o que a Bíblia chama de lei algo mais estrito, restrito, e podemos entender, às vezes, lei na Bíblia no seu sentido amplo. Veja o que eu quero dizer. Às vezes, lei são apenas os fundamentos, os preceitos. Esse é o sentido restrito. Às vezes, lei é uma expressão para designar todo o Velho Testamento. Isso ocorre através de uma figura de linguagem, uma metonímia. Você toma o todo pela parte. Como no Velho Testamento, o Evangelho é prometido, é futuro, e a lei é dada, é presente. Como a lei coordena basicamente os assuntos do Velho Testamento, então muitas vezes todo o Velho Testamento é chamado de lei. Inclusive em citações como está escrito na lei, se vai para um texto, por exemplo, que é de um livro de um profeta. Mas em sentido estrito, a lei é aquela lei que por intermédio de Moisés foi explicitada. Eu digo foi explicitada através de revelação, porque a Escritura nos ensina em Romanos, capítulo de número 2, que esta lei está inscrita no nosso coração. A obra dessa lei está inscrita no nosso coração. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pelo pecado nos separamos da comunhão com Deus, mas ainda mantemos a consciência. E a consciência adverte-nos do mal para que não o pratiquemos. Recomenda-nos o bem para que o façamos. Nós ainda temos os primeiros princípios da moralidade sendo capazes de ser reconhecidos pelo nosso entendimento, assim como os primeiros princípios do raciocínio científico que estão ao acesso de todos os homens. E assim, meus amados irmãos, a Bíblia diz que todos, mesmo os que não conheceram o Velho Testamento, mesmo os que não estiveram com o povo de Israel, que recebeu por meio de Moisés as tábuas da lei, todos são indesculpáveis, porque todos têm, pelo menos, como saber o que seja o certo e o errado em grande parte das vezes. E ainda assim o homem caído é transgressor. Quando ele peca, ao transgredir a lei de Deus, ele também viola a sua consciência. Ele trai a sua condição elevada, porque foi criado de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele se degrada, ou para o nível dos brutos, dos pecados instintivos,
ou para o nível dos demônios, dos pecados, da arrogância, da soberba, da autossuficiência. E assim a Escritura diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas, de modo particular, Deus fez uma aliança no Velho Testamento com a nação de Israel, a qual Ele revelou os seus mandamentos, os seus preceitos. Ganharam uma síntese no decálogo, nos 10 mandamentos. Mas Deus deu muito mais mandamentos que aqueles constantes no decálogo. E a lei foi nos dada, diz o apóstolo Paulo, para que por ela tivéssemos pleno conhecimento do pecado. Se negarmos a nossa consciência, se apagarmos o grito de sua voz, ainda haverá pregadores com este livro em punho, para a partir da lei de Deus, dele revelada, denunciar aos homens os seus pecados, falar aos homens de suas transgressões. E o Velho Testamento inteiro é chamado de lei, tomando-se agora um todo pela parte, porque lei seria uma parte do Velho Testamento, restritamente falando, seria os mandamentos morais de Deus, mas tomando em sentido amplo, dá-se ao Velho Testamento inteiro o nome de lei, porque tudo no Velho Testamento gira em torno da lei. Quando nós acompanhamos a história de Israel, nós vemos bênçãos sobre essa nação, quando ela pelo menos procura atentar para o que diz a lei de Deus, e maldições e juízos, quando ela é transgressora da lei de Deus. Nos livros dos profetas, nós vemos os profetas denunciando os pecados de Israel, dos sacerdotes, dos reis, do povo, chamando o povo ao arrependimento, ao mesmo tempo em que, para o futuro, eles falavam da vinda do Messias, para estabelecer uma nova condição de coisas. Mas nós temos vários livros que são de profetas. Estes livros trazem a aplicação prática da lei ao povo transgressor. Os profetas são aqueles que tomam a lei na sua generalidade e pegam o comportamento do povo na sua concretude e confrontam, mostrando que os atos daquele povo estão a transgredir a lei de Deus. Os livros históricos da Bíblia contam a história do povo de Israel, o povo ao qual Deus revelou a sua lei. E nós só entendemos a história deste povo na medida em que vemos como este povo correspondeu ao conhecimento da lei de Deus. Então, como além dos mandamentos, o que temos de relato histórico, de livros proféticos, tem a ver com a lei, com as repercussões da lei dada ao povo de Israel, toma-se todo o Velho Testamento, às vezes, pela designação lei. O Evangelho também tem a mesma coisa. Nós podemos tomar a expressão Evangelho no sentido estrito e no sentido amplo. No sentido estrito, Evangelho se refere a acontecimentos. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias. Não são leis reivindicando obediência, mas são boas notícias a serem recebidas com alegria e cridas. Boas notícias relacionam-se com fatos. Então o Evangelho fala do fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e ter se encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, enviado, vestiu-se de humanidade, mas não da humanidade decadente. Ele não veio da carne e sangue adâmica. Quem lhe preparou o corpo no ventre da Virgem foi o Espírito Santo. Ele veio como cabeça para ser de uma nova humanidade, como um segundo homem, como diz a Bíblia, o segundo Adão. Ele era homem de verdade, mas não levava as sequelas da queda, não tinha corrupção em sua natureza humana, como Adão antes de cair,
Não tinha. E Jesus, enquanto o homem satisfez a lei de Deus, o Pai disse: este é meu filho amado em quem ele comprava. Neste sentido, ele disse: eu não vim derrogar a lei, mas cumpri-la. Ele fez nenhum de nós é capaz por si mesmo de fazer. Ele obedeceu a lei de Deus na inteireza. Enquanto o homem ele não merecia condenação, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, levou-os em seu corpo ao madeiro, deixou-se dilacerar pelos chicotes, pelos cravos, pela coroa de espinho, pela lança. Ele destruiu na sua carne a inimizade que nós tínhamos com Deus. Ele destruiu em seu corpo o nosso pecado que ele tomou sobre si. O sangue que ele verteu é o penhor, é a garantia de que na sua carne traspassada, da qual jorrou sangue, nós obtivemos compensação pela nossa culpa. Por isso a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e pelo sangue de Jesus temos ousadia agora, como crentes, para estar na presença de Deus, para nos dirigir a Ele em oração. Jesus naquela cruz fez um sacrifício expiatório, justo no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus. Seu sacrifício foi perfeito e completo. Daí ele ter dito: Pai, está consumado. E ao terceiro dia, depois de ele ter estado no sepulcro, Deus, o Pai, o trouxe de volta dos mortos, para que o mundo soubesse que o sacrifício que ele fizera fora aceito nos céus. E Jesus Cristo, que ressuscitou, apareceu aos discípulos, ascendeu ao céu, entrou no santuário celeste e aplacou a ira de Deus, apresentando o seu próprio sangue. E agora é nosso sumo sacerdote intercessor, está à direita do Pai. E nossa esperança maior é a sua vinda, quando ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Os fatos que mencionei, o nascimento, a vida obediente de Jesus, seu sacrifício substitutivo, sua ressurreição, ascensão aos céus, são o Evangelho, as boas notícias que temos para dar. Acontecimentos que nós não os apresentamos como fatos brutos, mas dentro de um quadro de sentido, que era exatamente aquilo que os profetas desenharam. Os profetas diziam que ele viria fazer, para que ele morreria, em que sentido ele se faria homem. Nós, portanto, anunciamos estes acontecimentos dentro do quadro de sentido das profecias acerca de Jesus. Não anunciamos só os fatos dotados de sentido escriturístico, mas os apresentamos acompanhados das promessas. No sangue de Jesus, a promessa de perdão. Na sua morte vicária, a promessa de acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. Em sua ascensão aos céus, a promessa de que eu tenho lá um advogado, um mediador, um intercessor que roga por mim, se eu me refugiar na sua graça e confiar o meu coração. Ao mesmo tempo em que há uma promessa, esta promessa é destinada aos que se arrependem e confiam nelas, nas promessas. A cruz não proclama apenas algo sobre a nossa redenção, sobre Deus, mas também sobre nós. Se alguém ainda não enxergou os seus pecados pela consciência, se não enxergou pelo conhecimento da lei de Deus, tem agora o caminho máximo para se ver pecador, no sofrimento e no padecimento de Cristo. Era o seu pecado que estava lá, na dor que ele levou. Era o seu pecado que estava lá nas feridas que ele sofreu. A cruz revela a todos nós que somos pecadores, na medida em que é o justo que nos ama, que
padece por nós, a cruz revela a nossa ingratidão para com Deus, o nosso Criador que enviou Jesus, e aquele padecimento dele por nossos pecados denuncia o nosso pecado, nossa ingratidão, para que venhamos a nos comover, a ser contristados para arrependimento. Não há perdão, não há salvação sem arrependimento. Arrependimento não é mero remorso, lágrimas circunstanciais. Arrependimento é uma mudança de mente. É quando o coração enxerga a maldade que nele habita. É quando o homem não apenas abomina os atos que fez, mas a pessoa que ele é. É quando a pessoa então vê a feiura do seu pecado, como Deus a enxerga, enoja-se de si mesmo, envergonha-se de seus atos, deseja sair da casca daquele velho homem para receber vestidura de uma nova humanidade. É neste momento do arrependimento que também a fé surge, ou pode surgir, para agarrar-se às promessas de Deus, para confiar na cruz, no sangue, no sacrifício de Cristo, para invocar o Salvador e receber por meio dele perdão de pecados, justificação no tribunal divino, reconciliação com Deus, adoção de filho, para ser transformado numa nova criatura, tirado de uma casca velha e reintroduzido em uma nova casca, saindo de Adão para estar em Cristo e em Cristo ser uma nova criatura. Evangelho, portanto, são as boas notícias, são os fatos que mencionei, com as promessas que o acompanham. Mas às vezes nós vemos na Bíblia o termo evangelho se referia a todo o Novo Testamento, assim como a lei às vezes é tomada como termo para designar todo o velho. Por que a Bíblia faz isso, irmãos? Porque tudo que está no Novo Testamento tem a ver com o Evangelho. Por exemplo, nós somos transformados e devemos crescer em santidade. Isso não é o Evangelho, mas é o fruto do Evangelho. É o Evangelho em nós, fomentando os seus resultados. Nós nos ajuntamos como igreja para cultuar a Deus, porque nós queremos juntos agradecer a Deus pelo que Ele nos fez através de Cristo, e nos sentimos juntos responsáveis pela grande comissão de pregar o Evangelho. Nós falamos da necessidade de clamar a Deus com o poder do Espírito Santo, para que, revestidos desse poder, estejamos capacitados para pregar o Evangelho. Então, note, tudo mais, a busca da plenitude do Espírito Santo, a reunião entre os irmãos, a vida de santificação e crescimento, são repercussões do Evangelho, estão associadas à presença do Evangelho em nossa vida, e desses temas todos trata o Novo Testamento em suas epístolas, cartas, no livro de Atos, que narra como a igreja pregou, cresceu, abundou. E assim, meus irmãos, nesse sentido, chamamos tudo de Evangelho. Mas veja como eu posso falar do Evangelho no sentido estrito. A Bíblia, por exemplo, coloca o batismo como não sendo o Evangelho em sentido estrito, porque as boas novas são de que Cristo morreu por nós, ressuscitou, e eu tenho que responder isso arrependendo-me de meus pecados e crendo no Evangelho. Depois de me arrepender e crer, eu vou ser batizado para testemunhar do que o Evangelho fez na minha vida. Mas em sentido estrito, o batismo não se incluiria na expressão Evangelho, é incluído em sentido amplo. Ao me batizar, eu testemunho ao mundo o meu compromisso com Deus e os benefícios do Evangelho que recebi pela fé. Mas Paulo diz o seguinte, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 1,17, ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou seja, para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de
Cristo se não faça vão. Observe, Paulo diz que foi enviado para pregar o Evangelho, não para batizar. Não é que o batismo não seja importante, não é que nós não vamos batizar os convertidos, não é que os convertidos não vão testemunhar dos benefícios do Evangelho em sua vida através do batismo, mas o batismo não é a causa da nossa salvação. O batismo não é aquilo que nos salva, e sim a cruz de Cristo. Por isso o apóstolo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Note o que é essencial ao Evangelho, em sentido estrito, está aqui expresso na palavra cruz. O que Paulo não aceita é tornar nula a cruz de Cristo, é fazer que a cruz de Cristo se torne vã. Ela é o coração do Evangelho. Na primeira carta aos Coríntios 1, Paulo chama o Evangelho de loucura da cruz. É a mensagem da cruz. Aqui em carta aos Coríntios 2, versículo 2, Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este é o coração do Evangelho. Boas notícias sobre isso: Jesus veio e foi crucificado por amor de nós. A ressurreição é vista à luz da crucificação. É o testemunho do Pai que aceitou a crucificação de Jesus a nosso favor. Mas nós, o que ele chama de Evangelho é a mensagem da cruz, em sentido estrito, não amplo. O Evangelho é a pregação da cruz, é pregar Jesus e este crucificado. Lá no livro de Atos, nós vemos um homem que ouviu o Evangelho, creu e quis ser batizado. O que ele fez com acerto? Mas o pregador lhe anunciou Jesus a partir das Escrituras do Velho Testamento. Não diz simplesmente que anunciou o batismo, mas que anunciou Jesus. Em Atos capítulo de número 8, a partir do verso de número 29, disse o Espírito a Filipe, o evangelista: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que o homem estava lá, que era o eunuco, lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, uma parte do Velho Testamento, o livro do profeta Isaías, que falava exatamente do sacrifício de Cristo. Diz aí: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, o que dá a entender que ele percorreu todo o Velho Testamento, começou nesta: lhe anunciou Jesus. O tema, o assunto foi a pessoa de Jesus. Mas o eunuco respondeu, convertendo-se, desejando o batismo. Verso 36, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Ele respondeu àquela pregação, acolhendo a mensagem, desejando o batismo. Mas a Bíblia diz que Filipe anunciou Jesus. Para Paulo é importantíssimo que o Evangelho, em sentido estrito, não passe de Jesus. Há uma mensagem que diz que para o homem chegar ao céu, além daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, ele precisa concorrer, completar aquilo que Jesus fez com as suas obras. Como se Jesus tivesse feito uma obra incompleta, como se nós, em parte, nos salvássemos a nós mesmos. É uma corrupção
do coração do Evangelho. Outros dizem que nós precisamos sofrer para entrar no céu, como se o sofrimento fosse meritório, fazendo penitências, ou passando um tempo no purgatório imaginário, para lá sofrer e completar alguma coisa que na cruz foi incompleta. Isso é inadmissível, isso é uma corrupção do Evangelho. Alguns acham que precisam se batizar, como se o batismo regenerasse, e crer em Jesus, como se a obra do Calvário fosse incompleta e nós precisássemos de um rito, uma cerimônia que gerasse em nós a salvação. É uma corrupção do Evangelho, porque o Evangelho é a cruz, é pregar a cruz, é pregar o sacrifício vicário, é pregar Jesus Cristo. Paulo diz o seguinte na segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, ele diz nos versículos 2, 3: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Paulo diz que está preparando a igreja como se prepara uma virgem para o esposo, no caso Cristo. Aí no verso 3 ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo teme que o Evangelho, em sentido estrito, seja corrompido com algo sendo acrescentado a Cristo como necessário à nossa salvação. Nós precisamos de boas obras, não para a salvação, mas como fruto da transformação salvífica que foi feita em nós para dar testemunho ao mundo de que fomos tirados de uma vida velha e agora estamos numa vida nova. As nossas boas obras evidenciam o benefício da cruz em nossas vidas, mas o perdão de pecados, a justificação diante de Deus, nossa reconciliação com Deus, nossa convicção de salvação está baseada inteiramente na cruz. No batismo é o testemunho do que o Evangelho fez na minha vida, mas ele já fez. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é Cristo, é a obra de Jesus Cristo perfeita na cruz do Calvário. Veja o que a Escritura diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios 15, a partir do verso 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aí ele vai dizer o que é o Evangelho. Veja o que é o Evangelho que ele pregou. Versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, no sentido estrito, são estes fatos. Estes fatos que têm sentido no quadro das Escrituras, das profecias. Por isso que ele diz que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, com o sentido que essa morte tem dentro das Escrituras, das profecias. Se ele morreu pelos nossos pecados, todos somos pecadores. Se ele morreu pelos nossos pecados, nós não tínhamos como nos salvar. Se ele morreu pelos nossos pecados, sua morte deve mostrar a nós quão grave é o nosso pecado. Porém, se ele morreu pelos nossos pecados, e ele é o Filho de Deus que se fez carne, o seu sacrifício foi pleno e completo. Se ele levou os nossos pecados, então os nossos pecados foram cancelados nele, lá na cruz. Ele foi sepultado. O sepultamento de Jesus é importantíssimo, porque dá testemunho de que sua morte foi real. Havia alguns que diziam que Jesus estava na cruz ali simulando, mas que ele não foi afetado, porque ele não tinha um
corpo físico de verdade, eram os gnósticos que diziam isso, seu corpo era fictício, mas quando a Bíblia diz que ele foi sepultado, é para mostrar que ele tinha realmente um corpo. O que foi tirado lá da cruz não foi um homem desmaiado, foi um homem morto. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. O que o Novo Testamento fala deste Evangelho em sentido estrito em todas as suas repercussões. Por causa deste Evangelho que nós nos ajuntamos para celebrar o nosso Redentor e somos um só corpo. Por causa desse Evangelho que no batismo damos testemunho do que nos foi feito, rememoramos o sacrifício de Cristo na ceia do Senhor. Por causa desse Evangelho que nos levantamos nas praças cumprindo o índice e pregando, buscamos o poder do Espírito Santo para sermos capacitados para pregar este Evangelho. Crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo para compreender cada dia mais profundamente o grande amor que Ele teve por cada um de nós. Mas este é o Evangelho, estas são as boas notícias. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma grande tentação, irmãos, de todos os tempos, é querer misturar o Evangelho em sentido estrito com outra coisa. É isso que nos faz distinguir o verdadeiro cristianismo de uma seita. Quando o Evangelho em sentido estrito é pregado, mas alguma coisa sobre a igreja ou o batismo nós reputamos como equivocado, alguma igreja batiza por aspersão, por exemplo, nós não concordamos, ou batiza criança, nós não concordamos, ou eles têm outra forma de organização que nós não concordamos, mas o Evangelho é pregado, essa igreja é evangélica. Pode ter alguma coisa que nós reputamos que esteja errado, mas o Evangelho é pregado, então é uma igreja evangélica. Mas se o cerne do Evangelho é mudado em sentido estrito, as outras coisas poderiam estar todas acertadas. Se poderia ter uma igreja administrada de forma bíblica, um batismo adulto por imersão, tudo direitinho. Mas se o Evangelho em sentido estrito é corrompido, nós temos uma seita. Nós temos uma seita. Porque este Evangelho é o que salva, esta mensagem é que salva. Paulo diz: o que eu temo é que, como a serpente enganou Eva, corrompa o entendimento de vocês para sair da simplicidade que há em Cristo. Como eu disse, Paulo deu o batismo de plurino. Ele disse: eu fui enviado a pregar o Evangelho, não a batizar. Ele diz que o Evangelho que ele prega é Cristo e este crucificado. A mensagem é a mensagem da cruz. A boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o coração, esta é a mensagem. Pregar o Evangelho é conclamar o ouvinte para que se arrependa da sua transgressão, não veja em si mesmo bem algum, veja-se de ponta a ponta como incapaz de trazer qualquer dádiva para Deus. Não tem o que dar, só tem o que receber. É preciso que ele veja a sua nulidade e tenha uma fé exclusiva em Jesus. Confie como base, fundamento de sua reconciliação com Deus só em Jesus, só no que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário por ele. Este é o cerne do Evangelho. E sempre a tentação foi, irmãos, se afastar disso. Nós vemos isso aqui em 1 Coríntios 15. Eu vou ler de novo a parte que não destaquei para vocês prestarem atenção. 1 Coríntios 15 começa assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Observe. Paulo não está defendendo aqui a possibilidade de um genuíno crente perder a salvação e se desviar. Veja os termos verbais que você vai compreender bem. Ele está dizendo: olha, eu espero que o Evangelho que eu preguei a vocês, do qual vocês permanecem, que por meio desse Evangelho vocês são salvos. Mas vocês são salvos agora se vocês ficarem nele até o final.
Como quem diz, se vocês não ficarem até o final, então hoje vocês não são salvos. Ele não diz, vocês serão salvos, como se fosse uma coisa do final, se vocês retiverem até o fim. Ele está dizendo, se vocês não retiveram, então vocês não são salvos. Vocês são salvos se vocês retiverem até o fim. O que o apóstolo está destacando, irmãos, é que é possível se pregar o Evangelho da forma correta e o ouvinte interpretá-lo de forma errada. Paulo está falando de um problema de comunicação. Ele diz, eu notifico a vocês que esse Evangelho que eu prego salva. Mas, e eu presumo que vocês sejam salvos. Mas se vocês não retiveram, se vocês não receberam da forma como eu preguei, tanto que depois ele vai falar de sua fidelidade na entrega. Ele diz, porque eu recebi do Senhor e entreguei, da mesma forma. Não houve problema entre mim e Deus de recepção. O que eu recebi do Senhor, eu entreguei para vocês. E Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Mas vocês só são salvos por esse Evangelho se a forma como vocês retiveram. É o segundo parte da comunicação do apóstolo para eles. Vocês retiveram da forma certa. Porque se vocês entenderam errado, vocês creram em vão. Vocês creram em outro Evangelho. Vocês creram em outro Evangelho. Por que essa preocupação de Paulo, irmãos? Porque lá em Corinto, Paulo estava temeroso de que a mensagem do Evangelho tivesse se corrompido com a cultura secular. As duas culturas que no início mais foram tentadoras para se misturarem ao Evangelho e corromperem a mensagem foram a cultura judaica e a cultura grega. Veja lá a carta aos Coríntios, capítulo 1, como Paulo tem cuidado com isso. Primeiro aos Coríntios 1, ele diz o seguinte, versículos 22 e 23: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo disse que os judeus têm uma demanda. Eles querem uma mensagem que venha carregada de sinais. Da forma como eles compreendem esses sinais, eles têm uma expectativa do que seja o Evangelho. É tentador para o pregador pegar a mensagem e não transmitir a ele do jeito que recebeu de Deus, mas fazer uma adaptação para o tipo de gosto cultural deles. Eles pedem, os gregos pedem sofisticação, sabedoria, tem uma coisa filosófica. Um pregador que quisesse ser bem sucedido entre os gregos estaria profundamente tentado a querer misturar o Evangelho com uma sofisticação de pensamento grego para ser acolhido. Mas Paulo aqui, irmãos, é firme. Os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas eu não estou nem aí para nenhum de nós. Eu não quero saber o que é que eles esperam que eu fale. Como é que eles gostariam de ouvir o Evangelho que eu prego? Paulo diz, eu prego Cristo crucificado, que escandaliza os judeus, e os gregos chamam de loucura. De uma maneira particular, o perigo naquela igreja eram os gregos, não os judeus. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, pessoas vinham com ideias filosóficas de toda parte. No comportamento daquela igreja já se via influência do pensamento secular grego, porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Quando a gente lê esse texto, Paulo falando que eles tinham essas divisões, a gente entende mal, porque a gente entende como se fossem as rixas que a gente tem dentro da igreja, cotidianamente. Não era. É porque entre os gregos, eles gostavam de formar partidos filosóficos. Não eram rixas particulares, era como se fosse a vontade de ter opinião própria, pensamento próprio, independência. Nós não somos como eles, nós temos o nosso pensamento, nós temos a nossa própria perspectiva de ver o Evangelho. E um dizia, eu sou de Paulo. Gosta como Paulo apresenta o Evangelho. Outros disseram, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo diz, vocês são carnais e andam segundo os homens. Paulo não estava reclamando simplesmente de rixas
outros históricos. Eles não são inimigos, não. Eles disputam academicamente. Vocês estão transformando a igreja numa universidade, com partidos, buscando vanglória. Paulo diz: vocês são carnais, meninos, andam segundo os homens. E quando Paulo viu que a cultura ao redor os estava influenciando, Paulo pensou preocupadamente até que ponto eles estavam absorvendo aquela cultura. Porque havia surgido uma heresia, o gnosticismo, e Paulo está preocupado de que tenha tomado influência lá, que dizia o seguinte: que o corpo é uma coisa ruim. Era o pensamento grego. Os gregos diziam que nossos espíritos teriam pré-existido ao mundo material. Pelo menos essa era a visão de Platão, muito influente. Os espíritos humanos teriam pré-existido ao corpo e, como castigo por desobediência, teriam sido enclausurados no corpo. A esperança para o filósofo grego dessa linha não era ter uma ressurreição física, era ser libertado do corpo. Eles queriam uma alma imortal, sem o corpo, livre do corpo. Isso não era o que o cristianismo pregava. Embora quando um crente morra agora, sua alma vai estar com Deus. Esse é o estado intermediário. Nossa esperança final é na vida de Jesus, quando o nosso corpo ressuscitar. Deus nos fez com um corpo, não foi castigo, não. Ele formou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida, e assim o estava criando com dignidade. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. E Jesus veio para nos salvar por inteiro. Portanto, haverá ressurreição física, mas os gnósticos, assimilando o pensamento grego, não acreditavam nisso. E para eles não era concebível que Jesus, sendo Filho de Deus, um Espírito iluminado, tivesse vindo ao mundo com um corpo. O corpo é ruim, o corpo é a sede do mal. Assim que eles viam a coisa, então eles diziam que o corpo de Jesus não era real, era fictício, era aparente. Um corpo que ele tomara só para determinados propósitos, como até nós temos na Bíblia, em relação aos anjos. Os anjos que apareceram não adquiriram um corpo definitivo, mas corpos provisórios, só para uma determinada aparição. Eles queriam dizer que Jesus também não tinha corpo definitivo, não tinha se unido à humanidade, tinha um corpo fictício. Era assim que os gnósticos pensavam. Por isso que eles não imaginavam que Jesus pudesse lá na cruz estar realmente um corpo sofredor, sofrendo. E por isso que Paulo diz a 1 Coríntios 1,17 o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que ele quer dizer quando fala de sabedoria de palavras é a sabedoria dos gregos. Eu não vou pregar que Jesus não tinha um corpo ali, porque se eu disser que ele não tinha um corpo ali naquela cruz, eu anulo a cruz. Ele não estaria de fato fazendo uma expiação pelos pecados, estaria iludindo todo mundo. Paulo diz: eu não vou encontrar uma versão para o que aconteceu na cruz que acomode a expectativa dos gregos. Eles podem me chamar de loucos, mas eu não vou anular a cruz de Cristo. E em relação aos Gálatas foi diferente. Na Galácia não foram os gnósticos que apareceram lá, foram os judaizantes. Os judaizantes eram judeus que tinham toda aquela reverência que todo judeu tem pela cultura judaica, nada de errado nisso, mas que ao abraçarem teoricamente o Evangelho, eles quiseram mudar o Evangelho com as suas tradições próprias do judaísmo. Eles fizeram uma amálgama, uma mistura da mensagem do Evangelho com as tradições judaicas. E eles saíram pregando o seguinte: não, Jesus tinha que morrer na cruz, mas você também tem que circuncidar-se, conforme Deus estabeleceu na aliança com Abraão. Se você não se circuncidar, você não é salvo. Se você não guardar a lei de Moisés, inclusive aquelas festas, como a Páscoa, o Pentecostes, você não é salvo. Então eles queriam juntar a cruz de Cristo com as cerimônias judaicas. E se por um lado a sofisticação grega era tentadora para aqueles de mentalidade mais filosófica, aqueles de mentalidade mais cerimonialista, que gostam de solenidade, de coisas visíveis, diferentemente dos gregos,
que desfaziam-se da corporeidade, esses gostavam de coisas que pudessem ver, cerimônias, ritos. Para esses aí, era tentador aceitar o Evangelho nessa versão. Mas veja a pureza de Paulo. É interessante, irmãos, que este povo não chegou lá negando que Jesus morreu na cruz pelos pecadores. Só chegaram dizendo que mais alguma coisa era necessária. Paulo não vê isso como uma pequena mudança, um pequeno aditivo. Paulo diz que o que eles pregam é outro evangelho. Já não é mais o evangelho de Cristo. Mudou isso aí, é outro. Não é mais o evangelho de Cristo. Veja o que ele diz na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1. A Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 6, Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tenham anunciado, seja anátema, quer dizer amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? O que Paulo quer dizer é o seguinte: eu estou convencendo Deus a aceitar as coisas dos homens, ou estou convencendo os homens a aceitar as coisas de Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-me saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Note, Paulo não permite que o evangelho seja domesticado pela cultura secular. Até pouco tempo nós tínhamos um problema no meio evangélico, era que alguns tinham feito o evangelho se misturar com as ideologias da sociedade de consumo. E surgiu a teologia da prosperidade. Se você participar dessa campanha e der tanto, você vai prosperar. Igrejas cujas atividades não eram focadas na salvação, na vida eterna, na necessidade de arrependimento, na mensagem da cruz, mas igrejas que estavam pensando em prometer para as pessoas uma vida bem-sucedida aqui na terra, saúde, prosperidade material, física, em troca de atos sacrificiais, em troca de cerimônias que eles faziam, e estavam corrompendo a mensagem do evangelho com o consumismo. Cristo deixava de ser o Salvador para ser aquele que estaria sendo como se fosse um banco que recebe para devolver com juros, alguém que vai apenas ajustar a vida dessa pessoa aqui na terra. Quando na verdade, quando pregamos o evangelho, nós padecemos perseguições, nós somos rejeitados e perdemos oportunidades, porque o mundo nos hostiliza. Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas eu prefiro, irmão, ser perseguido pelo evangelho do que ter os ganhos da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade pode falar em bens que você possa ter, mas reduz a sua vida à dimensão material, a vida de um bicho, a um materialismo terreno. Mas o crente em Jesus é aquele que, mesmo faltando tudo aqui, está certo do que tem lá. É aquele que na tribulação encontra um amigo mais chegado que um irmão, que é Cristo. É aquele que, andando no vale da sombra da morte, não teme mal algum, porque o Senhor está com ele. É aquele que pode dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. O Senhor é a minha porção, é a minha herança. A quem tenho eu no céu, o Senhor, senão a ti, e não na terra não há outra que a minha alma deseja. A
Aquele trecho do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, veja como é distinta a interpretação da teologia da prosperidade da nossa. Na teologia da prosperidade, o Senhor é meu pastor, eu vou ter um carro do ano, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Na nossa, o Senhor é meu pastor, então não tem mais falta de nada. Ele me basta. Ele é suficiente. Essa é a nossa interpretação. Tanto que o texto vai falar de vale da sombra da morte logo em seguida. Mas o Senhor é meu pastor, eu tenho falta de quê? É tudo para mim. A tua graça, diz o salmista, é melhor do que a vida. Mas nós temos também hoje um outro perigo, o maior de todos, talvez, ao longo da história da igreja. São essas ideologias de esquerda capturarem o Evangelho. Se pregar que a finalidade do Evangelho é a justiça social terrena, como alguns têm feito, reduzindo o Evangelho a ações filantrópicas, dentro das quais pessoas se sentem até ganhando mérito diante de Deus porque ajudam o necessitado. Essa ajuda que eles dão já é pecado na hora que eles trazem para o seu próprio conforto, porque o verdadeiro amor é desprendido e não pensa em si, pensa no outro. Por isso que eu sempre digo, o dízimo, da forma como nós cremos, é um parâmetro para a gente conhecer como está com Deus. Porque eu não sei se você dá o dízimo ou não dá, só você sabe, porque nós não temos a nominação nos envelopes. E o dízimo você dá para a obra de Deus, para o que Deus quiser que seja feito através da deliberação da sua igreja. Não está sob o seu controle. Mas há pessoas que gostam de dar especificamente para outro, para que o outro saiba que ele deu. Ele cativa aquela pessoa, faz aquela pessoa um devedor da gratidão. Não que nós não devamos ajudar o próximo, mas o dízimo é uma forma de nos treinar para dar invisivelmente, que é o que devemos fazer. Nós não somos salvos pelas obras. O Evangelho é para transformar pessoas, mudar vidas. Esse é o coração do Evangelho. Nós ajudamos como uma expressão do amor de Deus que agora está em nosso coração. Mas não entendemos que o papel da igreja é a filantropia, é pregar o Evangelho de Cristo, é anunciar a cruz. É o crente, cada crente individual, que com o amor de Deus reinando no seu coração se compadece, que sofre e ajuda. Esse é um fruto do Espírito, o resultado do Evangelho. Mas o Evangelho não tem por finalidade sair construindo hospitais. O crente constrói hospitais. Isso é uma bênção se ele fizer, mas isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho é pregar a salvação em Cristo. É pregar a salvação em Cristo. Hoje nós ouvimos falar de um Evangelho inclusivo, para não reprovar mais aquele que vive na sodomia, e dizer em nome do pretenso acolhimento de amor, que ele pode estar bem com Deus na sua transgressão, no seu pecado, que a Bíblia reputa como abominável. Pessoas que recepcionam a influência do feminismo e todas essas ideologias que subvertem a igreja, com essa inclusividade que anula o arrependimento, que transforma a mensagem do arrependimento na visão deles em discurso do ódio, que faz a cruz ofensiva, que entende que falar do inferno em agressão. Quem mais falou do inferno foi Jesus, não porque queria agredir, mas porque queria tirar a vida de lá. Queria que pessoas não descessem para a ladeira, para o inferno. A mensagem da cruz diz que o pecado é grave. Não alisa o pecado, não desmerece o pecado. Se fizer isso, está anulando a cruz de Cristo. Jesus veio morrer pelos pecados. Os pecados são graves, a cruz o proclama, a cruz denuncia as transgressões. É necessário que o homem se arrependa. A nossa mensagem fala que há um inferno eterno, onde pessoas estarão lá passando milhões de anos. E quando esses milhões, bilhões de anos tiverem passado, aí não tem nem expectativa de terminar, porque é para sempre.
Podem achar dura essa mensagem, mas eu entrego o que eu recebi. Eu não entrego o que os outros querem ouvir. Eu não entrego o que os ouvidos querem receber. Eu entrego o que eu vi. E se você receber do jeito que está sendo pregado, você será salvo. Mas se você receber de outro jeito, da sua maneira, da sua perspectiva, imbuída destas coisas deste mundo, você está crendo em vão, porque você não está crendo no Evangelho. Você está crendo na sua simulação, na sua imaginação. Nós não pregamos por demanda. Nós não fazemos pesquisa de opinião para pregar o Evangelho. Nós somos comissionados por aquele que disse que tinha toda a autoridade no céu e na terra. Estas são as boas novas. Cristo, só Cristo. Arrepende-te hoje. Entrega teu coração a Ele e seja salvo pelo poder deste Evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho dele. O mundo vai fazer toda a chacota, toda a agressão, tudo vai dizer contra ele. Paulo diz: eu não me envergonho. Se ele diz logo isso, é porque ele sabe que o mundo não gosta disso. Mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei porquê, mas quando eu leio esse versículo, eu me lembro de uma coisa que eu via quando era criança. Eu morava no interior e tinha aquelas pessoas que chegavam lá e vendiam remédio que curava tudo. Chegava lá e disse: aqui é bom para dor de cabeça, para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. Ele passava uns 2 dias lá vendendo remédio, depois ele desaparecia e ia para outro canto. Eu acho que é porque os efeitos não iam aparecer e ele não estava mais lá para ninguém reclamar. O crente prega e fica. Prega e fica. Quando os primeiros apóstolos seguiram Jesus, foram lá falar com Natanael: olha, nós encontramos lá no Salvador. Natanael: não foi, vem ver. Vamos lá. Vem ver. Tire a prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não me envergonho deste Evangelho, por isso todo domingo essa igreja vai estar aberta. Quem quiser reclamar, pode reclamar. Mas aqueles que abraçaram este Evangelho só se arrependem e não tenham abraçado antes. É o poder de Deus para a salvação. Vamos ficar